13, 14 anos você começa o contato com a bebida. Você considera a influência dos jovens, algum desencontro interior naquela época que você teria? O que é que você considera que fez você realmente começar a beber e até onde essa bebida levou a Eliana naquela época? Eu acho que é um conjunto de coisas, né? Eu vou falar da minha experiência. Eu acho que existe a influência dos amigos, o ambiente que você está, né? Existe a situação familiar, que no meu caso eu tinha muita dificuldade de relacionar com minha mãe, de relacionamento com a minha mãe. Mas eu penso que não foi só isso, né? Essa mudança da infância para a adolescência, a questão hormonal, Sim. a questão presencial do meu pai e da minha mãe, a forma de educação, né? Tudo isso foi me levando a um vazio muito grande interior. Hoje, claro, eu tenho consciência que por trás desse vazio, dessa carência humana, existe a carência de Deus. Isso. A sede de Deus, mas naquela época, a adolescência, não tinha essa noção. Então, eu vivia essas brigas dentro da minha casa, né? De não aceitar um não, de querer fazer o que eu queria, o que eu achava que era bom, coisa de adolescente mesmo, né? Da idade ali, de ter uma independência, achar que eu podia tudo, e aí vinha a minha mãe brecando, dizendo não, meu pai nem tanto, mas ela mais, sabe? Mas por que mais ela? Porque nessa fase dos 14, 15, 16 anos, 14, 15 anos, a minha mãe aposentou. Ela trabalhava na Vale do Rio Doce, conseguiu uma aposentadoria por tempo de serviço, e ela foi para casa, para dentro de casa. E até então, a gente ficava com as colaboradoras ali, né, com as babás, com a minha tia querida, que ficou por muito tempo com a gente, né, minha tia Luciene, que eu sou muito grata a ela, né, minha segunda mãe, mas não era minha mãe. Então, nessa fase que minha mãe resolve aposentar, ainda muito jovem, né, quase que 40 e poucos anos, né, ela aposenta e vai para dentro de casa, aí ela vê a realidade, como que estava tudo solto, e quer se posicionar. E nisso, a gente que já estava, eu particularmente, mais velha, que já estava acostumada a essa liberdade, não aceitava. Então, eu penso ali que foi um estopim, foi uma virada de chave que me fez, através das brigas, do posicionamento dela, da desobediência, das mentiras, de eu querer curtir a vida e não conseguir, que eu precisava de algo para poder me acalmar nesses momentos de revolta, para poder me aliviar um pouco, entrar num clima gostoso, para não alimentar essa euforia interior de raiva, de ódio, de ressentimento com ela. Então, a bebida era uma fuga para mim. Era para afogar as mágoas mesmo. Mas era bastante? Então, eu comecei com a cerveja e depois eu fui aumentando para bebidas mais fortes, né? A vodka, por exemplo, aquelas bebidas conhaque que eu conseguia com as pessoas que estavam na rua, com os amigos, ou que eu comprava escondido, né? Porque era muito novinha, mas ainda assim conseguia comprar. Depois da bebida veio, e era diário, né? Quando eu não saía com os amigos nos finais de semana, bebia muito, eu fazia dentro de casa. Diário? Quase que diário, Porque meu pai, trabalhando na distribuidora de bebida, ele não bebia, ele não era uma pessoa, não era mesmo alcoólatra, sabe? Ele não tinha esse costume. Eu via meu pai, a recordação que eu tenho dele, nessas festas de família, que bebia com os meus tios, bebia, aí almoçava, depois dava um cochilo. Sim, mas eu nunca vi meu pai dar um escândalo, ou, sei lá, violento. Não mesmo, era o tipo social, né? Mas em casa tinha, porque ele ganhava muita bebida. Né? Trabalhava com bar, com show, com evento. Então, ele ganhava essas bebidas e levava. E lá em casa tinha aqueles barzinhos de quina de sala, né? Eles construíram aquilo ali e eu ia lá. Quando eu ficava com raiva, quando eu brigava com a minha mãe, eu esperava ela dormir, deixava as coisas se acalmarem, ou me trancava dentro do banheiro, daqui a pouco eu saía, ela pegava e tomava um gole. Porque era o que eu precisava, como eu disse, para me acalmar. Eu tinha uma quantidade que eu sabia que era para eu ficar tranquila, ficar relax. E foi assim. E isso foi
como as brigas iam aumentando, a dosagem também. Porque cada vez mais aquilo foi tendo uma reação em mim que o pouco já não era o suficiente. E nem aquilo que era, não somente o pouco, mas a qualidade, né? Precisava de coisas mais fortes para eu poder me acalmar. Por isso que quase que diário, né? Então, se todo dia eu brigava, todo dia eu estava ali com a bebida. E quando eu saía final de semana, aí que eu bebia mesmo até cair. Aí eu aproveitava, né? Mas nessa até cair, quantas oportunidades que vieram para passar de um estágio da bebida para outras coisas, para droga e tal? Muitas. Mas você tinha uma certa consciência de não passar dali, como que era? Não, eu não tinha. Eu tinha consciência de que eu queria me afundar cada vez mais. Tanto que eu... Mas você chegou a experimentar algumas vezes, não? Outra coisa? Só a maconha. Primeiro, comecei com cigarro, depois da bebida foi bebida e cigarro, e depois, através de um namoro que eu tive, experimentei a maconha. Mas tive oportunidades de ter contato com outras drogas, mas, assim, por Deus, que não deu certo, nunca dava certo. Eu já cheguei uma vez de um rapaz levar droga para mim, era ácido, na minha casa, e ele ligar o interfone, e nisso minha mãe vai, e porque ela já, nessa fase, ela já estava mais alerta, porque eu já tinha ficado reprovada, eles já tinham descoberto, né, que eu tinha esse envolvimento, porque na reprovação eu estudava num colégio que tinha uma orientação pedagógica, me chamaram os meus pais lá para dizer, porque meu comportamento dentro da sala de aula já era de dependência, né, com xarope, porque eu também fiquei dependente de xarope. Mas, nesse caso do ácido, o rapaz foi lá levar em casa, mas nisso eu fui atender o interfone, a minha mãe entrou na frente e atendeu. E falou com ele, ô menino. Aí ela já se posicionava, né, porque ela não sabia o que fazer, então muitas vezes ela me trancava em casa, me deixava em casa, não me deixava sair, se posicionava com os meus amigos, hoje a Eliana não vai, esquece, quem é você, o que você vai trazer? Vim entregar uma coisa para ela. Não, você vai entregar para mim. Minha mãe tinha umas sacadas assim, sabe? Ela disse que era Nossa Senhora que falava com ela, Deus que falava com ela, assim, inspiradamente, ela tinha umas sacadas, assim, umas coisas que quebrava o meu esquema. Caramba. E nessa noite, dessa vez, ela quebrou meu esquema, graças a Deus, né? Porque senão ia ser ali com ácido, a primeira experiência. E a maconha foi assim, né? Teve o lance do xarope, eu fumando cigarro, tive uma alergia muito forte, aquilo evoluiu, e aí para um princípio de pneumonia. Quando eu fui fazer o raio-x, meu pai estava comigo, o médico disse, você fuma, minha filha? E eu, não, meu pai do lado. Então, interessante, porque sua chapa é de um fumante. E aí, com isso... Não tinha como esconder. Né? Não tinha como esconder. Mas como que são as coisas, né? O pai e a mãe, eles nunca querem acreditar, né? É verdade. Ou a esposa, enfim. A coisa está tão clara, mas eles ou já sabiam, né? E não sabiam lidar com a situação, né? Porque aí nessa situação, nessa vez, eu, com esse princípio de pneumonia, o médico fez algumas receitas médicas, e eu pegava aquelas receitas. Por isso que eu disse, quando você falou assim, você tinha noção e consciência de mudança? Não, eu lia as bulas, e eu queria a pior reação. Eu tinha um desejo de morte. Hoje eu entendo, na época eu não entendia. Mas era uma coisa tão depressiva, sabe? Tão depreciativa da vida, que eu não valorizava. Eu queria o que era pior. Vai dar isso? As reações adversas? Eu quero isso para mim. Caramba. Então eu comecei a misturar bebida com remédio, xarope quase que todo dia. E na escola mesmo eu começava a tremer assim, dentro da sala de aula, chorar do nada, sabe? Um desequilíbrio emocional, a depressão, que eu precisava simular uma tosse para ir no posto médico da escola, para me dar um xarope, alguma coisa para eu poder me acalmar. Cheguei nesse ponto. De tomar remédio também, depois fui no neurologista, porque eu não conseguia dormir mais, problema na escola. Aí eu pegava aqueles remédios e misturava com bebida. Teve um final de semana que até hoje, não sei o que eu fiz naquele final de semana, que eu apaguei. Eu misturei bebida com remédio e apaguei. Caramba. Então, era nesse naipe aí, né? E os meus amigos, a maioria deles não eram envolvidos. Então, por isso que quando você perguntou, né, o que influencia?
Eu sei que a amizade negativa ela influencia. Mas no meu caso era mais essa dor que eu não sabia definir, essa carência, sabe? Esse colo de mãe, esse abraço de pai, um olhar diferente do pai, que gerava esse buraco dentro de mim, e eu precisava de alguma coisa para preencher. Quando eu comecei a ficar, né, sair para namorar e tal, ficar com os rapazes, aí que era essa busca mesmo. Hoje eu entendo que era a busca do meu pai, né? Eu queria ficar com os rapazes porque, na verdade, eu queria um homem, a figura masculina, para preencher aquela carência do meu pai dentro de mim. E foi muito dolorido, né? Para os meus pais verem tudo aquilo, humilhante. Agora, imagino para o meu pai vivendo nesse meio e muitas vezes ter que ir lá dentro de um bar, de um amigo dele, e me pegar lá caído no chão, me levar para o hospital, levar para... Como que eles reagiam no outro dia? Eles brigavam muito? Como que era a reação deles? Assim? Olha, eu não tenho uma memória muito assim clara, né? Mas eles brigavam comigo, né? E a reação da minha mãe era sempre me segurar. Sempre me segurar. Você tem outros irmãos? Tenho mais dois, mais novos. Mais novos. Henrique e Eduardo. Então ela tinha essa reação de me segurar. Nessa época, eles começaram a ir para o grupo de oração. Né? Alguém convidou minha mãe para ir para um grupo de oração. Ela vinha muito aqui para São Paulo para fazer os retiros, porque ela já começou fazendo o seminário de vida no Espírito, a experiência de oração, já foi logo para a equipe de servos, para a equipe de intercessão. Olha só. E ali ela começou a colocar para fora o que ela estava vivendo, né? E eu costumo falar que quando eu cheguei no grupo, todo mundo já me conhecia. Tanto que minha mãe rezava por mim. Reza pela Eliana, reza pela Eliana, por favor, reza pela Eliana. O que é que tem, por favor, reza Só pela Eliana. reza pela Eliana. Você está rezando pela Eliana. Então, foi uma porta. A renovação carismática, para a minha família, foi uma grande porta de cura, de entendimento, né, de fé, para minha mãe, principalmente. E que beleza ela ingressar justamente numa equipe de intercessão. Sim. E com essa noção, aí começou também um processo nela. Por quê? Hoje, olhando para trás, olhando para a história deles, né, puxa, eles não podiam dar o que eles não tinham. E aí eu fui conhecendo, logo, não nessa época, mas posteriormente, a história deles. Né? Por quanto tempo que você passou no processo da bebida? Foi dos 13 até os 16. 3 anos. Dos 13 aos 16. Ali você, por exemplo, 16 anos, você eu acho que eu quero ser na minha vida isso. Não tinha noção de nada. Só vivia ali, daquilo que aparecia e pronto, e acabou. Não tinha. Não projeção tinha. interior Nenhuma. nenhuma.